Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem nas devidas caixas para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok. E finalmente através do YouTube, comente aí embaixo no YouTube caso você esteja ouvindo ou vendo esse episódio por essa plataforma. Não deixe de seguir também a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras com notícias, críticas, pensatas e uma curadoria de tudo que envolve cultura pop e entretenimento, a saber, cinema, séries, música, um pouco de games, um pouco de mercado do entretenimento, um pouco de tudo isso, todas as sextas-feiras, de graça no seu e-mail, mas você também pode ser um apoiador para apoiar a criação de conteúdo feita de forma independente. Esse podcast e a Mala fazem parte do que eu chamo de núcleo de produção de conteúdo independente que eu criei, e é muito importante nesse momento em que os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe de entregar o que a gente quer, e a gente não consegue ter acesso ao conteúdo que a gente quer de uma forma orgânica. É muito importante que você apoie e você fique de olho até no seu e-mail, coloque o meu e-mail, tá? O rodrigojames@gmail, aí na lista dos seus prediletos para não chegar na sua caixa de spam e para você ter acesso à Mala todas as sextas-feiras. E sim, temos várias coisas de tempos em tempos para os apoiadores pagos. Então, para vocês entender como funciona a Mala, como funciona toda essa história e conhecer, é só acessar o malanewsletter.substack.com, que está aqui embaixo. E para você saber tudo, como é que funciona, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E finalmente, eu queria saudar sempre os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do Grupo Bel, que já comanda a Rádio 98 FM e a Rádio CDL FM. Eu faço parte das 3 rádios com colunas sobre cultura pop e entretenimento, bem mais sobre cinema e séries do que qualquer outra coisa. A 98 News fica no 98,7 FM de Belo Horizonte ou no rede98.com.br. E este podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Hoje o episódio é um pouco diferente. Eu vou pegar o filme Obsessão e conversar um pouco sobre a atual onda de filmes de terror. O que isso significa para o cinema? Vem comigo. Eu sei, eu cheguei um pouco atrasado no fenômeno Obsessão, ou, na verdade, nem tão atrasado assim, já que o filme estreou na semana passada nos cinemas brasileiros. Eu sempre gosto de fazer episódios sobre filmes e séries. Séries, normalmente, quando a série acaba, e filme, quando o filme estreia, na semana da estreia dele nos cinemas brasileiros. Então, eu estou um pouquinho atrasado no Obsessão. Eu até fui convidado para a cabine dele, mas eu não dei muita bola, preciso confessar. Achei que fosse só mais um filme de terror, daqueles que a gente vê todos os dias nos cinemas brasileiros e mundiais, e é exatamente esse o papo de hoje. Mas eu acabei indo assistir a Obsessão numa sessão normal, fora de cabine, uma sessão numa terça-feira à noite
Nem tão à noite assim, vai, uma sessão de 6h40, ou seja, é um horário em que as pessoas ainda estão saindo do trabalho, ainda estão aqui no seu deslocamento para suas casas ou para outros compromissos, e eu fui assistir num shopping aqui de Belo Horizonte, o Pátio Savassi, e eu dei de cara com uma sessão absolutamente lotada, o que para mim foi surpreendente. Não o fato de ser esse filme, não o fato de ser um filme de terror, mas muito pelo horário, ou seja, o que mostra que as pessoas estão se esforçando para ir assistir esse filme, indo em horários até um pouco ingratos, porque cá entre nós, 6h40 é um horário super ingrato para quem tá nessa correria do dia a dia. Mas antes de eu falar sobre fenômenos de filmes de terror, vamos falar sobre Obsessão. O que é Obsessão? Obsessão é um filme escrito e dirigido por um cara chamado Curry Barker. Curry Barker acho que é o primeiro longa dele, pelo menos eu não achei outros longas aqui. Ele só tem curtas no currículo e vários desses curtas no YouTube. Que ele sempre faz em parceria com o Cooper Tomlinson, que até interpreta um dos papéis principais aqui nesse filme. Ele é o Ian, né? E o Curry Barker foi descoberto fazendo esses curtas no YouTube, e são curtas que sempre tiveram uma repercussão. Ele sempre lidou com sempre fez curtas de filmes de terror. E essa fama que ele conquistou no YouTube ajudou a impulsionar o filme, ajudou não só a ele conseguir fazer um filme longa-metragem pela Blumhouse, que é uma conhecida produtora, uma das maiores produtoras, né, de filmes de terror que a gente tem nos dias de hoje, como é óbvio, ajudou a impulsionar esse filme. E aí a gente pode fazer um parênteses, como o YouTube tem ajudado a impulsionar várias iniciativas que a gente viu no cinema. Acho que a maior delas, a gente viu esse ano, foi aquele filme Iron Lung, que eu contei a história para vocês, até fiz um episódio dele aqui, ou não. Enfim, Iron Lung é um filme que estreou em janeiro e feito totalmente de forma independente, e a distribuição dele também foi feita de forma independente com o seu diretor, que eu esqueci o nome agora, me perdoem, entrando em contato direto com as salas de distribuição, com as redes de exibição de cinema, e demandando que o filme fosse, e pedindo para que o público também demandasse que o filme fosse exibido, e deu certo. O filme foi um sucesso inesperado de bilheteria, assim como esse Obsessão, que está acontecendo uma coisa muito curiosa. E como esse episódio hoje é uma conversa, eu te convido a pegar um cafezinho ou alguma coisa, como eu estou fazendo aqui, e vir comigo. Obsessão está acontecendo uma coisa curiosa, porque ele está na sua segunda semana. E nos Estados Unidos, tá? Aqui vai completar a primeira semana agora. Então lá ele já tem uma semana a mais. E a segunda semana dele aumentou 30% de público em relação à primeira. Isso é uma coisa raríssima. Normalmente os filmes, os blockbusters, ou qualquer filme, estreia numa semana e depois tem uma queda. É normal isso na indústria cinematográfica, os filmes terem queda. Se você me acompanha na mala, eu sempre publico, o tal filme Mandalorian e Grogu. Teve a primeira semana com tanto, e a segunda semana teve uma queda de 30%, 40%, até 60% já é uma queda considerada aceitável. É uma queda grande, mas é uma queda considerada aceitável. Obsessão foi o contrário. Obsessão teve um aumento no público de 30 milhões de dólares, de 30%, e colocou ele na segunda posição nesse feriadão, que foi um feriadão nos Estados Unidos agora, o Memorial Day, colocou ele na segunda posição de bilheteria, o que por si só já configura fenômeno. Mas em que consiste, o que é Obsessão? Obsessão é um filme de terror com uma premissa muito simples. Um cara vivido, que é eu tô lendo tudo, tá? Tô colando aqui. Que é o Bear, vivido pelo Michael Johnston. Ele trabalha numa loja de instrumentos musicais ao lado de 3 amigos. Vamos colocar assim, essas 4 pessoas são quase que o elenco completo do filme.
o Ian, que é o personagem do Cooper Tomlinson, a Sarah, que é a Megan Lawless, que é, teoricamente, a mulher que nutre um carinho por ele, quer ser, de repente, a sua namorada, alguma coisa assim. E a Nikki, personagem da Indy Navarrete, guardem esse nome, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, que é a mulher por quem ele, o Bear, nutre uma vontade de ter uma relação amorosa. Ele quer que ela seja a sua namorada. E aí, num belo dia, ele tá numa loja ali de produtos esotéricos e ele compra lá uma espécie de um bastão que você pode fazer um pedido. É quase que um gênio de uma lâmpada que você esfrega e aparece o gênio para você fazer um pedido. E ele faz um pedido, ele quebra o bastão e fala que quer que a Nikki seja, que a Nikki o tenha como a pessoa que ela mais ama na vida. Essa é a frase que ele diz. E isso, ele quebra o bastão no momento ali em que ele tá deixando ela em casa, depois de uma noite que os quatro saem ali para um pub, ele tá deixando ela em casa, ele quebra o bastão e imediatamente, isso no carro ainda, imediatamente ela começa a se comportar de uma maneira muito esquisita e parece que ela alterna momentos em que ela parece que tá possuída e ela não tá concatenando muito as coisas na cabeça, e ele começa a achar aquilo muito estranho. Ela fala, eu quero que você venha dormir comigo e tal. Enfim, é uma história clássica de um pedido para um gênio, e a Nikki começa a nutrir por ele não só um amor absoluto, como se torna uma obsessão. Ela se torna obcecada por ele, fazendo tudo, e vocês podem imaginar as consequências disso ao longo do filme. É uma premissa muito simples, é uma história muito simples, mas qual que é o tchan de obsessão? É tudo feito com muito esmero. Eu tava procurando a palavra aqui, mas esmero é uma palavra muito boa. O roteiro, as situações criadas são muito boas, o roteiro é muito bom. A direção do Curry Barker também é muito precisa. Eu acho que todos esses anos de curta-metragens deram para ele a experiência necessária para poder fazer o seu primeiro longa dessa forma. É tudo muito, muito bem feito mesmo. E ele apela para o gore. Tem gente que não gosta de gore, que é sangue jorrando, e fezes, e aquelas bolhas de sangue, e coisas do tipo. Tem gente que não gosta desse tipo de filme, desse tipo de terror e tal. Então eu já vou avisando, não é um filme, se você não gosta desse tipo, não vá ver, não é pra você. Mas eu acho que isso ajudou a esse filme conquistar esse boca a boca. Então eu acho que grande parte do sucesso desse filme se deve ao boca a boca. Aí você vai me perguntar, James, mas é um filme realmente inovador? Eu não achei. Não achei um filme inovador. É um filme muito bom, né? Mas a minha relação com filmes de terror, e eu tenho até visto aqui vários críticos, várias pessoas falando maravilhas do filme, eu não achei um filme ruim, eu não acho um filme ruim, mas eu acho que o terror, pra mim, ele funciona da seguinte forma. É um filme, são filmes como esse, os bons filmes de terror, como A Hora do Mal, por exemplo. Eles divertem enquanto eu tô ali na sala de cinema, mas depois que eu saio, eu me esqueço completamente, e que vem é o próximo, né? Eu sei que muita gente não consegue abandonar o filme, precisa ver de novo e tal, mas pra mim não funciona assim. Então, é um pouco sobre isso que eu queria conversar, sobre a experiência de ver esse filme na sala de cinema, ao lado de centenas de outras pessoas ali, e como eu acho que um filme como Obsessão e esses filmes de terror podem estão revolucionando a indústria cinematográfica, mas eles podem tranquilamente
salvar a indústria cinematográfica. A gente está falando o tempo todo aqui de como a indústria cinematográfica vai ser salva, como o cinema vai conseguir recuperar os níveis da pandemia. Se você acessa a Mala, toda semana tem uma matéria desse tipo. O cinema não recuperou ainda os níveis de bilheteria pré-pandemia, ou está recuperando, ou esse ano é o maior desde a pandemia e tal. É fato que desde a pandemia os hábitos mudaram, é fato que desde a pandemia nós nos voltamos mais para casa, então tá difícil ir ao cinema. Eu sei que para você, assim como para mim não, eu vou ao cinema 2, 3 vezes por semana, tranquilamente, ou em cabines ou em sessões normais. Mas eu sei que para você tá um pouco difícil ir ao cinema. Eu entendo isso, eu vejo pela minha roda, eu vejo pelos meus amigos, eu vejo pelas pessoas que me falam. E eu vejo até pelos números até desse podcast. Esse podcast é muito engraçado, porque ele tem o pico quando o filme estreia, né? Então agora que Obsessão tá no cinema, é claro que vai ter muita gente ouvindo, mas depois quando o filme chega ao streaming, ou quando o filme já chega aí para aluguel, ou quando é disponibilizado na Netflix, o podcast tem um outro pico, tem uma outra vida, tem uma sobrevida. E isso é super natural, para mim já é super natural. Quando um filme chega a um streaming, eu já vou esperando os números melhorarem. Por quê? Porque as pessoas que, enfim, vão assistir ao filme no streaming procuram informações e acabam chegando a esse podcast. Você pode ver que por isso que na descrição eu sempre coloco ali tal filme está em cartaz nos cinemas brasileiros a partir do dia tal, para as pessoas saberem quando é que o filme estreou no cinema brasileiro. Enfim, então eu fui assistir a esse filme numa sessão lotada e eu saí de lá com a certeza de que são os filmes de terror que vão ajudar a recuperar a forma dos cinemas, porque são os filmes que estão levando a molecada ao cinema, porque isso é uma coisa que eu preciso dizer. Mais de 90% do cinema era composto por jovens. Aí eu não vou entrar se é Gen Z, se é Millennial, enfim, por jovens. Eu talvez tenha sido a pessoa mais velha da sessão de Obsessão. E olha, o filme não é um daqueles filmes que tem jump scare, sabe aquela cena que você pula da cadeira? Se não me engano tem uma só. E essa cena de jump scare realmente é uma cena de jump scare muito bem feita, tudo isso que eu falei, muito bem feita, muito bem dirigida. Eu pulei. Mas por que eu pulei? Porque todo mundo pulou, a sala inteira pulou, teve gente gritando, teve gente que começou a chorar, teve gente que começou a rir. E a isso se dá o nome de cinema, a isso se dá o nome de experiência cinematográfica. E a experiência cinematográfica não mudou. Isso é muito importante. Eu sei que toda hora eu vejo amigos dizendo que tá difícil ir ao cinema porque as pessoas ficam no celular, ficam conversando. Olha, eu não tenho essa experiência. Eu não sei que sessões de cinema vocês têm ido. Eu não sei que filmes vocês têm visto. Mas pelo menos as minhas experiências no cinema não envolvem isso. Ontem, e eu assisti o filme ontem à noite, eu tô gravando isso aqui no dia 27, eu assisti no dia 26, ontem eu pelo menos não vi uma pessoa com celular, não vi uma pessoa conversando com a outra. Claro, tem sempre aquela cochichada para comentar alguma cena do filme, isso também é normal, isso também vale, isso também faz parte da experiência de ir ao cinema. Não teve ninguém olhando o celular, mais uma prova de que o filme é bom. Mais uma prova de que as pessoas ficaram grudadas ali na tela esperando os acontecimentos. E isso é fruto de tudo isso que eu falei. Da boa direção do Curry Barker, das interpretações, em especial, vou falar de uma vez, da Indy Navarrete, que é uma menina muito nova, tem poucos trabalhos ainda no cinema, muita série, muita coisa desse tipo, não tem muitos filmes de longa-metragem, mas a interpretação dela é quase que a alma do filme. Não que o filme... Sabe aquela coisa de tem que carregar nas costas? Né? Que ela carrega o filme nas costas? Quando a gente fala isso, fica parecendo que nada mais importou
no filme apenas a interpretação dela. Não é o caso, tá? O filme é muito bom, mas é muito bom, entretém, tem todos os grandes elementos de um bom filme de terror, mas a Índia Navarrete é de longe o que mais chama atenção nesse filme. É uma daquelas interpretações, guardem o nome, por isso que eu tô falando, Inde, I-N-D-E, Navarrete. A gente vai ouvir falar dessa menina a partir de agora, a gente vai ouvir falar dela no futuro, a gente vai ouvir falar mais dela no cinema. Não sei se só em filmes de terror, não sei se ela vai partir para outros gêneros, mas a gente vai com certeza, porque é uma interpretação, ela alterna momentos tenros, né? E ela é uma menina, me parece ser muito baixinha, né? Baixinha em comparação comigo, tá, gente? Eu tenho 1,92. Ela me parece ser baixinha, mas ela tem uma explosão diante das câmeras. Ela alterna momentos tenros em que ela tá super meiga junto do Bear, e outros momentos em que ela explode e ela é assustadora. E você realmente tem tem todos aqueles clichês de filmes de terror, e calma que eu vou falar sobre isso, todos aqueles clichês de filme de terror. Então tem uma hora que ele acorda e ela tá na penumbra e a gente não vê direito o rosto dela. Parênteses, vários desses momentos que eu não vi o rosto dela se devem à projeção horrível do cinema do Pátio Savassi aqui em Belo Horizonte. Cinemark, vamos melhorar isso um pouco, porque a projeção estava muito escura e várias das cenas foram prejudicadas por conta disso. Fecha parênteses. Então tem várias dessas cenas dela escondida num canto e você não conseguindo ver direito e vendo só os olhos dela. Isso tudo faz parte são os bons clichês do filme de terror. E aí partindo então um pouco para essa história que eu queria dizer de filmes de terror. A minha relação com filmes de terror, bom, eu vejo filmes de terror desde 1980 e poucos, né, gente? Eu sou da geração Sexta-feira 13, então tem muito pouca coisa que realmente me surpreende. Eu não vou aqui dizer para vocês que toda essa onda de filmes de terror, dos novos filmes de terror, não tem me surpreendido, mas é um pouco isso que eu falei, não é muito novidade para mim. Tem alguns elementos, e esse Obsessão tem alguns outros elementos que vale a pena dizer, e eu acho que são esses novos elementos que estão sendo trazidos para os filmes de terror, que têm feito com que eles façam mais sucesso nos dias de hoje. Então esse elemento, esse Obsessão, por exemplo, tem todo esse subtexto do homem querer a posse de uma mulher, da mulher obsessiva, de uma pessoa obsessiva para outra, e do homem dominando a mulher. Então tem todos esses subtextos que são introduzidos, que estão sendo introduzidos nos filmes de terror, e que talvez estejam encontrando caminhos de dialogar com as novas gerações e encontrando caminhos para fazer com que os simples filmes de terror, a história simples do filme de terror, sejam algo mais, tenha outros elementos e se torne um algo mais para as novas gerações, Gen Z, Millennials e por aí vai. Para mim, eu consigo enxergar isso, eu consigo entender que esses filmes falam mais para essas gerações, mas ao mesmo tempo, para mim, eles são elementos de um filme de terror. Precisa ter um filme de terror por trás daquilo tudo. Precisa ter jump scare, se você gosta de jump scare. Precisa ter cenas como essas que eu citei, de penumbra, e cenas assustadoras. Esse é o cerne do filme de terror. O filme de terror é concebido para isso. Mas talvez esse seja o caminho, talvez incluir esses movimentos, esses novos elementos, seja o caminho que os produtores, diretores, roteiristas estão encontrando para falar com as novas gerações, e isso tem dado muito certo. Eu tenho falado aqui de filme de terror toda semana, o filme de terror da semana, e toda semana se você acessar
a sua Netflix, se você acessar o seu Prime Video, se você acessar aí o cinema da sua cidade, você vai ver que existem filmes de terror estreando todas as semanas, os bons, os médios e os ruins, vários deles insensados, vários deles sendo elevados à categoria de melhores filmes do ano. Bom, a gente teve aí um Oscar entregue para a Amy Madigan, Oscar de atriz coadjuvante, por um filme de terror, o que até bem pouco tempo seria impensável um filme de terror ter uma indicação de uma atriz para um Oscar e muito menos ganhar. Então, isso é a prova de que os filmes de gênero estão conquistando Hollywood de outra forma, em especial, e acima de filmes de gênero, né? A gente tem filmes de gênero, comédia romântica e tudo vai, mas eu acho que o grande filme de gênero que tem conquistado Hollywood é o filme de terror. E aí, juntando isso com a própria experiência do cinema, vou dar mais um gole no café. Eu acho que é no filme de terror que a experiência cinematográfica tem se encontrado nos nossos dias, porque é no filme de... O filme de terror é que eu me lembro, por exemplo, quando eu fui ver O Chamado, todo mundo se lembra do Chamado, né? Samara, Seven Days. Eu me lembro que eu fui ver com uma pessoa, não me lembro quem, e a gente foi assistir, e lá no meio do filme eu virei e cochichei no ouvido dela. 7 Days. Ela quase pulou da cadeira. Ela literalmente pulou da cadeira. Eu cochichei do nada, porque essa é a experiência do cinema. Todo mundo ali junto, imerso naquela história, tendo os sustos, os jump scares no momento certo e sem olhar celular, sem conversar com a pessoa, a não ser para comentar uma outra coisa ali do filme. Eu não vi nem pessoas saindo para ir ao banheiro. Normalmente isso acontece, né? Acontece enfim, quando o filme é grande, né? Tem muita gente que sai, vai ao banheiro e volta. Eu não me lembro de ter visto ninguém saindo e indo ao banheiro, o que prova que Obsessão tá no caminho certo, assim como os filmes de terror também estão no caminho certo. Eu não vou ver todos os filmes de terror. Eu normalmente não vejo os filmes de terror e eu acho que é por isso que eu não dei tanta bola pra Obsessão quando me convidaram pra ir na cabine. Eu não dei tanta bola porque eu falei, é mais um filme de terror. Até que eu vi que não era mais um filme de terror. Então eu sempre seleciono os filmes de terror que eu assisto e Obsessão foi um dos filmes que eu selecionei pra assistir no cinema. E eu não me dei mal. Eu vou dar 3,5 estrelas pra Obsessão, por isso que eu tô falando. É um filme muito bem feito, muito amarrado. A experiência de assistir esse filme no cinema foi completa pra mim. Eu acho que é um filme que se completa na experiência do cinema, mas eu já sou um pouco macaco velho, então o filme de terror ele já começa pra mim com uma meia estrelinha a menos ou uma estrelinha a menos. Eu preciso de um filme de terror infinitamente melhor, infinitamente mais inovador para que eu consiga colocar ali no meu hall de filmes preferidos. Até pode ser que esse filme seja no final do ano um dos meus filmes prediletos no ano, mas isso a gente vai ver lá no final de 2026. De qualquer forma, acho que eu consegui vender bem. Não consegui? Vá assistir a Obsessão no cinema. Claro, se você for assistir depois no streaming, não tem problema algum. Mas eu acho que é no cinema que esse filme se completa, assim como todos os bons filmes de terror. Se você não viu, por exemplo, A Hora do Mal, assista A Hora do Mal, que é um dos bons filmes de terror dos últimos anos. E se você gosta do gênero, então nem preciso falar mais nada. Tem um filme de terror estreando todas as semanas no cinema da sua cidade ou no streaming. E se você gosta daquela experiência do jump scare ou de simplesmente ficar grudado na cadeira do cinema esperando aquele momento tenso, o filme de terror é a melhor pedida pra você, pra mim,
para todos nós, ok? Agora eu queria saber a sua opinião, não só sobre o filme Obsessão, mas sobre toda essa onda de filme de terror. Se você tá envolvido nela, se você não tá, você gosta, você não gosta. Minha namorada, por exemplo, não gosta, ela não assiste nenhum desses filmes comigo. Você tá com ela ou você tá comigo? Me conta que eu quero saber. Através da caixa de comentários do Spotify ou através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e no TikTok. E claro, através do YouTube. Comente aí no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá.